Christoph Hitz, que nasceu em 1949 e morreu em 2011, foi um renomado ensaísta, crítico literário, jornalista e orador do final do século XX e início do século XXI. Nascido na Inglaterra, Hitz estudou em prestigiosas instituições, incluindo a Universidade de Oxford, onde desenvolveu seu interesse por filosofia, política e literatura. Sua carreira foi marcada por uma trajetória intelectual notável, transitando entre o jornalismo e a escrita literária com uma abordagem sempre polêmica e aguçada. Ele nasceu em uma família de classe média e desde cedo foi incentivado a questionar as estruturas sociais e políticas da sociedade. Em Oxford, ele estudou sob a orientação de grandes pensadores marxistas e logo se envolveu com o ativismo político de esquerda. Na década de 1970, começou sua carreira no jornalismo, escrevendo para periódicos importantes como o New Statesman, onde emergiu como uma voz contundente contra a guerra do Vietnã, o imperialismo e outras questões globais. Ao longo de toda a sua vida, Hitchens publicou inúmeros ensaios e artigos em prestigiados veículos da imprensa inglesa. Seu estilo combativo e irreverente marcou debates sobre temas como política internacional, religião e liberdade de expressão. Ele sempre foi feroz na defesa de suas convicções, independentemente da aceitação popular, o que lhe rendeu tanto admiradores quanto detratores. No campo político, Hitchens oscilou entre a esquerda e a direita ao longo de sua vida. Inicialmente foi um defensor ferrenho do marxismo e crítico feroz do imperialismo ocidental. Contudo, na década de 1990, sua posição mudou radicalmente em relação ao Oriente Médio e à política externa dos Estados Unidos. Ele apoiou a invasão do Iraque em 2003, algo que foi visto como uma traição por muitos de seus antigos colegas de esquerda. Em 8 de junho de 2010, durante uma turnê de divulgação de seu best-seller de memórias, Hit 22, Christoph Hitz foi acometido em seu quarto de hotel em Nova York por uma dor lancinante no peito e no tórax. Como ele escreveria mais tarde, na primeira série de colunas premiadas num jornal inglês, ele de repente se viu sendo deportado do país do bem através da fronteira austera que delimita a terra da doença. Concluí a leitura de seu livro Últimas Palavras, seu último livro, cujo título original era Mortalidade. É uma obra profundamente pessoal e reflexiva, publicada póstumamente em 2012. O livro reúne uma série de ensaios escritos durante a batalha de Hitz contra um câncer de esôfago, diagnosticado em 2010. Neste livro, Hitz, conhecido por seu estilo combativo e sua postura antiteísta, confronta diretamente a questão da mortalidade, um tema com o qual sempre lidou de maneira intelectual e filosófica, mas que agora se tornava dolorosamente pessoal para ele. O livro é uma crônica de sua luta com a doença, incluindo os tratamentos médicos que ele considerava não apenas extenuantes, mas muitas vezes também humilhantes. Contudo, o cerne da obra vai além de um simples relato da deterioração física. Hitz usa sua doença como um ponto de partida para explorar questões mais amplas, como a relação entre a vida e a morte, a fragilidade humana e o sentido da existência diante da inevitabilidade da morte. Esses ensaios, escritos em uma prosa lúcida e irônica, ecoam o tom já familiares aos leitores de Hitz: firmeza, racionalidade e antissentimentalismos. Ele confronta a ideia de morte com uma clareza notável, sem apelar para o consolo espiritual, o que se tornou coerente com sua visão sobre o tema. Ao mesmo tempo, ele reconhece a natureza emocional e profundamente humana do medo da morte, uma tensão que permeia toda a obra. Hitz sempre foi um defensor do ceticismo racional e da razão secular. Em últimas palavras,
ele se mantém fiel à sua postura, recusando qualquer noção de vida após a morte ou consolo religioso. O livro é um exemplo claro do enfrentamento lúcido e honesto da morte por alguém que não acreditava em um propósito transcendental ou em uma divindade e continuou não acreditando. No entanto, Hitz também reconhece a brutalidade do processo de morrer. Há uma certa melancolia ao descrever o impacto da doença em sua mente e corpo, e ele não se ilude quanto à vulnerabilidade que todos enfrentamos, independentemente de suas crenças. Fiel à sua visão antiteísta, Hitz rejeita qualquer noção de conversão de última hora ou de últimas palavras no sentido tradicional. Ele desdenha a ideia de que as pessoas à beira da morte possam buscar consolo na religião por medo ou desesperança. Uma das passagens mais notáveis é a sua rejeição enfática da hipótese de que ele poderia renunciar às suas crenças ateístas durante seus últimos dias. Ele sabia que o câncer o consumiria, mas não permitiu que isso o silenciasse. O estilo literário de Hitz é notável e impactante no livro, mesmo durante sua batalha com a doença. Ele mantém sua característica mistura de erudição, ironia mordaz e clareza analítica. Não há espaço para a autocomiseração ou melodrama. O tom é direto e, às vezes, surpreendentemente impessoal, considerando a gravidade do assunto. No entanto, a forma fragmentada do livro, uma coleção de ensaios escritos em diferentes estágios de sua doença, reflete a deterioração física do autor. O último capítulo, que consiste em anotações inacabadas e rascunhos fragmentados, é particularmente comovente, pois oferece um vislumbre do pensamento de Hitz nos últimos momentos de sua vida. As notas mostram um homem que ainda estava raciocinando e refletindo, mesmo quando seu corpo já não respondia mais. Últimas Palavras é uma obra que expõe a vulnerabilidade humana com uma honestidade rara. Hitchens, sempre um pensador corajoso e aguerrido, não poupa a si mesmo nem seu leitor da realidade dura da doença e da morte. A força do livro reside exatamente nessa abordagem intransigente que contraria as tentativas comuns de suavizar ou romantizar a morte. Uma das grandes realizações do livro, Últimas Palavras, é que Hitchens consegue preservar seu espírito questionador e sua intelectualidade, mesmo em um momento de imensa fragilidade. Ele nunca recua em seus princípios, mas ao mesmo tempo oferece uma meditação profunda e sensível sobre o que significa morrer sem a crença em uma vida após a morte. Para os leitores que compartilham sua visão ateísta, o livro pode ser uma fonte de conforto por sua sinceridade e pela aceitação inabalável da finitude da vida. Contudo, alguns críticos podem apontar que, ao rejeitar completamente qualquer forma de transcendência ou espiritualidade, Hitchens pode parecer excessivamente racionalista em face da morte, um momento que, para muitos, é inevitavelmente emocional. Essa abordagem rigorosa pode ser vista como distante ou até fria, mas é indiscutivelmente coerente com o pensamento do autor ao longo de sua carreira. Últimas Palavras é uma contribuição final significativa ao legado intelectual de Christopher Hitchens. É uma obra que, apesar de sua brevidade, encapsula muito do que foi Hitchens, um escritor tão singular, sua inteligência afiada, seu compromisso com a verdade e sua recusa em aceitar respostas fáceis. A obra é um reflexo de sua vida, um ato de resistência até o último momento, uma última luta travada com palavras, que sempre foram sua maior arma. Em resumo, Últimas Palavras é uma leitura tocante e perspicaz sobre a mortalidade humana,
especialmente vinda de um dos maiores polemistas e críticos de nossa era. O livro deixa uma marca profunda, não apenas como um testamento de uma mente brilhante confrontando sua própria morte, mas como uma reflexão honesta e corajosa sobre o fim inevitável que todos enfrentaremos.